Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Aconteceu aquilo que falávamos que poderia acontecer. A China decide retaliar os Estados Unidos depois do tarifaço de Donald Trump. E eu estava vendo ontem no noticiário que os canadenses estão colocando nos supermercados grandes cartazes de prefira produtos locais. Compre produtos canadenses. Tá com cheiro de guerra comercial, Barão. Bom dia para você. Fala, Megali, bom dia para você, para Carla, para o Ivan, para todo mundo aí no Brasil. Pois é, as últimas horas têm sido movimentadas, né, aqui com essa relação, depois que o Donald Trump anunciou restrições, tarifas mais altas, tanto para os vizinhos Canadá e México, quanto também com relação ao país asiático, a China, né. A gente está acompanhando essa situação desde durante a campanha, quando o Trump tinha prometido realizar esse movimento, segundo ele, para fazer com que esses países aumentassem a segurança nas fronteiras, para evitar a entrada de imigrantes ilegais e também para evitar o tráfico de drogas, em especial o fentanil, que segundo ele vem também da China, e esse é o ponto por que a China estaria sendo penalizada com atributos mais altos. Nas últimas horas, Megali, a gente viu uma reviravolta no que se refere a negociações, primeiro com Donald Trump conversando com a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, e adiando em 30 dias o início dessas regras, Trump aparecendo ali, aceitando o que a Cláudia Sheinbaum disse, de que vai colocar mais homens na fronteira para evitar a entrada de imigrantes, também evitar a passagem ali das drogas, e o mesmo se deu com o primeiro-ministro do Canadá, o Trudeau, por 30 dias, foi adiado esse prazo também com o anúncio de mais homens na fronteira. Hoje cedo, como você falou, a China anunciou essa retaliação com o aumento de taxas de produtos americanos, exportações aqui para os Estados Unidos, carvão, gás natural, mas o Donald Trump já avisou que iria conversar nas próximas horas com a China. Então, não duvide se muito em breve, ao longo do dia de hoje ou amanhã, a gente acompanhar uma volta atrás também nessa decisão, ou pelo menos um adiamento no prazo para o início dessa cobrança de taxas com a China. Essa é uma prática que a gente acompanhou durante a primeira gestão de Donald Trump, em que ele toma uma decisão, o mundo inteiro fica chocado, os mercados acabam reagindo, né? Ontem a gente viu quedas nas bolsas inicialmente, depois as coisas voltaram ao normal quando houve a extensão desse prazo de 30 dias, e ele sai como o grande vencedor, digamos assim, dessa disputa. Foi assim durante o primeiro mandato inteiro de Trump, e logo nesse início, né, com menos de um mês, a gente volta a ver exatamente essa tática por parte do presidente dos Estados Unidos. Então é bem possível que ao longo do dia de hoje, amanhã, ele entre em contato com a China, ele já disse que faria isso ontem, né? Então é possível que isso aconteça ao longo do dia de hoje e essa decisão volte atrás. Ou não, ou com a China, vai ser como aconteceu no primeiro mandato, que foi justamente aquela guerra comercial que a gente acompanhou e favoreceu, inclusive, países como o Brasil, que acabou se dando bem, o agronegócio brasileiro que exportou mais para a China, por exemplo. O Trump está trazendo de volta uma versão turbinada da diplomacia do grande porrete, do Theodore Roosevelt, né? Fale com suavidade, mas tenha à mão um grande porrete. Precisando, a gente usa o porrete. O Donald Trump não tem pensado duas vezes antes de utilizar esse tarifaço como medida intimidatória, né? Para resolver, por exemplo, um problema que nada tem a ver com o comércio exterior, como o tráfico de drogas. Ele utiliza uma tarifa contra os mexicanos. Para resolver um problema ou para minimizar um problema como o da imigração, é a ameaça de tarifaço contra os canadenses. Nós, brasileiros, já fomos ameaçados também. Esse grande porrete é suficiente para bater em todo mundo e manter os Estados Unidos incólumes? Acredito que em 2025 não. Nós temos grandes grupos que conseguem hoje fazer frente aos Estados Unidos. A China, os BRICS, a Índia, daqui a pouquinho vai ser a terceira maior economia do mundo, se é que já não é. Então, hoje, há organismos multilaterais que conseguem resistir à força do porrete americano e ameaçar os Estados Unidos com um porrete talvez tão eficaz quanto. Aí é guerra comercial, aí é salve-se quem puder, minha gente. É inflação para todo mundo, é isolacionismo, enfim, é o pior dos cenários, ninguém tem a ganhar
com essa política que está sendo utilizada por Trump até agora. Vamos ver até quando ele vai ser bem sucedido nisso. Hoje tem um encontro do Trump com o Benjamin Netanyahu, né, Barão? E a gente falou um pouco mais cedo do encontro do secretário de Estado do Donald Trump com o presidente de El Salvador, que diz que vai aceitar deportados dos Estados Unidos de qualquer nacionalidade, incluindo americanos presos. É isso aí, cara. Esse é um problema que os Estados Unidos têm nessa deportação em massa que o Trump está implementando, né? Porque muitos países não aceitam receber de volta os seus compatriotas. E aí fica a dúvida, né? O que vai acontecer com essas pessoas? E ontem a gente acompanhou essa reunião em que o presidente Bukele disse que topa receber esses estrangeiros deportados, independentemente da nacionalidade. Inclusive topou receber americanos. Digamos, americanos presos por qualquer crime aqui nos Estados Unidos. El Salvador é um país que fica na América Central, é um país que a gente sabe que tem muitas dificuldades, é um país que tem melhorado nos últimos anos, mas ainda é um país pobre. De qualquer forma, esse foi o anúncio feito pelo presidente Bukele depois dessa reunião com Marco Rubio, né? Enfim, vamos ver como é que vai se dar a partir de agora. Os voos continuam partindo aqui dos Estados Unidos. A semana tem mais um voo, por exemplo, chegando aí no Brasil, mas aí é dentro, digamos, da normalidade, né? Isso já estava acontecendo antes, mas a ideia de Trump é aumentar isso. Vai ter que pegar mais dinheiro no Congresso, porque não tem tanta grana para realizar essa deportação em massa. Os voos, por exemplo, estão todos lotados no departamento aqui, mas ainda prossegue o clima de medo, o clima de receio dos imigrantes que não têm documentos para viver legalmente aqui nos Estados Unidos.